Meus amados irmãos, nós estamos então numa série de exposições no Evangelho de João, e no último domingo, na última oportunidade que tivemos aqui para pregar o Evangelho, nós falamos sobre a cura de um filho do oficial do rei. Nós vemos aqui na palavra de Deus que este homem, ele ouve que Jesus está em Caná da Galileia, ele ouve que Jesus está ali e está com seu filho quase morto. Então ele não perde seu tempo, e ele vai atrás de Jesus, e ele pede que Jesus desça até a sua casa, rogando que ele vá até a casa dele, porque o seu filho já está à beira da morte. Jesus, aparentemente, se nós olharmos aqui, parece que Jesus foi duro com ele, no verso 48 do capítulo 4, quando ele diz, então, ele disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Mesmo assim, o pai desse moço roga: Senhor, desce antes que o meu filho morra. E Jesus então traz uma palavra de vida, e quando ele se aproxima da sua casa, os seus conterrâneos, os seus vizinhos, empregados, avisam que o seu filho está curado, completamente curado. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela vai penetrando na vida das pessoas, que a palavra de Deus, ela continua operando os milagres. Jesus continua fazendo a sua missão, cumprindo o seu papel, curando vidas, trazendo vida para aquele que não tem vida, trazendo luz para aquele que não tem luz. E da certa feita, agora nesse capítulo 5, é uma passagem que é bem conhecida de todos nós. Quem já não ouviu falar no tanque de Betesda? Quem é que já não ouviu falar desta passagem, desse homem, que todas as vezes que tenta pular nesse tanque, alguém vem à frente dele? Quem já não ouviu dessa história? Até mesmo os pequenos já ouviu falar dessa história. Não está claro aqui, quando nós lemos o texto, qual a festa que se refere aqui da passagem que nós lemos. Não está muito claro, mas o texto diz que era a festa dos judeus, e Jesus subiu então para Jerusalém. Dos versos 2 ao 5, então, João, ele prepara a história da cura desse homem paralítico, que já havia 38 anos que estava nesse estado. 38 anos. A iniciativa da cura desse homem, embora buscasse continuamente, embora ele era colocado ali sempre, a história vai nos mostrar que por causa de sua crença no tanque ali de Betesda, Jesus então se aproxima. Quando nós lemos aqui esse texto, e eu quero falar sobre hoje, sobre o tema, você quer ser curado? Então existia ali, junto à porta das ovelhas, esse tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. E próximo desse tanque jazia uma multidão de enfermos, de coxos e de paralíticos. Então toda a espécie de dificuldade de um ser humano estava ali no tanque de Betesda. Havia uma crença que quando a água era agitada, e nesse momento, se alguém pulasse quando essa água era agitada, essa pessoa sairia dali curada. E aí o versículo 4 diz que esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, e agitava-se, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Eu quero chamar a tua atenção porque as pessoas paralíticas, enfermas, com problemas, elas estão ali, esperando alguma resposta desse tanque. Elas estão ali com uma perspectiva de que algo vai acontecer com elas também. Não são poucos coxos e paralíticos que estão à beira desse tanque. Todos estão ali de uma forma, talvez com um pensamento místico, achando que alguma coisa extraordinária possa acontecer. Então a crença desse povo doente, desse povo paralítico,
está completamente depositado nesse tanque de Betesda. E nessa história desse tanque de Betesda, se encontra um homem que há 38 anos está paralítico. Você precisa observar que ele não está há 38 anos indo até o tanque de Betesda. O texto vai dizer que ele está doente por 38 anos. E isso não quer dizer que ele está indo ali há 38 anos. Isso é muito importante nós sabemos. Mas quando ele tem a oportunidade de se chegar até esse tanque de Betesda, quando ele tem essa oportunidade, ele então vai. Eu não sei quem leva, o texto não diz quem leva ele até lá, quem carrega ele até lá, mas subentende-se que algumas pessoas o levam até esse tanque de Betesda. Subentende-se isso, porque afinal de contas, ele é um homem enfermo. E subentende pela a narração de João, que ele é um homem que precisa ser carregado por alguém. E toda essa história está ocorrendo então. Mas aí a história começa a mudar quando Jesus chega. Quando Jesus chega próximo a esse tanque. Você deve se recordar que Jesus inicia a sua obra. Você deve se recordar que ele vai tratar do assunto e da condição daquela mulher de Samaria, vai tratar da condição da verdadeira adoração, vai tratar acerca dos seus 5 maridos que ela já teve. Você deve entender que Jesus ele vai tratar acerca da ceifa, tratando acerca dos samaritanos que ouvem o evangelho através da mulher samaritana, e eles querem ouvir o evangelho e querem receber Jesus, e recebem Jesus, e a notícia corre, e depois Jesus parte para a Galileia, e o seu testemunho, as suas obras são faladas, são testemunhadas, e aí vai chegar até o ouvido do oficial do rei. O oficial do rei está com um problema, momentos que variam, momentos que mudam. Há momentos que Jesus está numa festa, há momentos que Jesus está chega em momento de tristeza, e agora Jesus vai chegar em momentos de dificuldade. O texto, versículo 5, vai dizer que Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Eu não sei qual foi a forma que você entrou aqui hoje, mas existe dificuldades nas nossas vidas que não é diferente da vida desse coxo. Infelizmente, muitas pessoas procuram depositar, preste bem atenção, olha aqui, muitas pessoas procuram depositar a sua confiança em questões circunstanciais, naquilo que ele pode ver, naquilo que ele pode apalpar. O texto vai dizer que Jesus, vendo o homem deitado, quer dizer que Jesus então está vendo a situação desse homem. Primeiro Jesus vem e olha para a nossa situação. Hoje, Jesus viu como nós entramos aqui. Hoje, Jesus viu qual é o estado do teu coração e dos teus pensamentos. Jesus sabe qual foi a tua motivação de estar aqui no culto hoje. A primeira coisa que Jesus vai fazer é te ver. Mas Ele não vai te ver como o homem vê. Ele vai olhar o teu coração. Ele vai sondar os teus pensamentos. E Ele sabe qual é o estado que você se encontra aqui hoje. Jesus sabe qual é o teu estado porque Ele te vê. Ele te conhece como você nunca irá te conhecer a ti mesmo. Ele conhece o teu coração porque nem você conhece o teu coração mesmo. Mas Ele conhece. E Ele se aproxima da cena, dessa cena de dor, dessa cena de frustração, desta cena de incapacidade. Mas Jesus vê, e Ele vê todos e com muito detalhe. Ele analisa, Ele está olhando. É interessante aqui no versículo 6, então vendo-o deitado, a segunda palavra aqui, se Ele vê então, se Ele conhece,
e ele sabendo, versículo 6. Então, vendo, o verbo ver, o segundo verbo sabendo, ele sabe, o verbo saber. A segunda coisa é que ele sabe qual é o estado daquele coxo. Antes de você entrar na igreja, antes de você orar a Deus, Deus sabe qual é a tua condição. Antes de você entrar da porta para dentro, Deus sabe como que você veio. Ele te viu. Ele te viu quando você estava lá na sua casa, se preparando para vir para o culto. Ele te viu. Ele te viu e ouviu quando você disse palavras em relação a vir para o culto. Ele sabe tudo o que você passa. Ele sabe tudo o que você faz. Ele sabe tudo que você fala. Ele sabe. O texto vai mostrar então que ele vê, que ele sabe, que estava assim há muito tempo. Eu não sei o quanto do tempo que você está vivendo esta incapacidade na sua vida. Eu não sei quanto tempo você está vivendo assim. Eu não sei quanto tempo que você está como esse homem coxo à beira do tanque de Betesda, e que vai agora pegar uma desculpa para Jesus. Mas Jesus sabia, Jesus estava vendo, Jesus já sabia que ele estava assim há muito tempo, e mesmo Jesus sabendo que ele estava assim há muito tempo, Jesus então vai tratar agora a situação desse coxo. O que, irmão Cristo? Jesus vai tratar agora a condição desse coxo. E aí no versículo 6 ele vai perguntar, perguntou-lhe: queres ser curado? É bem simples assim. Está a multidão à beira do tanque, mas Jesus chama a atenção daquele coxo, e Jesus vendo a situação daquele coxo, Jesus sabendo a situação daquele coxo, mesmo assim vai perguntar para ele: queres ser curado? Que isso? Mas como que Jesus me faz uma pergunta dessa? Será que Jesus não está vendo a minha condição? A minha incapacidade? Será que quando ele estava se aproximando, não viu que eu tentei me jogar dentro do tanque de Betesda, mas ninguém me ajudou? Por que é que Jesus está fazendo essa pergunta para mim? A mesma pergunta eu faço para você nesta noite. Você quer ser curado? Mas você acabou de dizer que Jesus sabe, que Jesus vê. Isso. Jesus sabe tudo que você está passando, Ele vê tudo que acontece com você. Ele sabe quanto tempo você vive nessa crise existencial. Ele sabe quanto tempo que você fica falando: eu tento, mas sempre vem alguém atrás de mim. Ele sabe de tudo isso. Ele sabe de todas as suas queixas, Ele sabe de todas as suas reclamações, Ele sabe de todas as suas impossibilidades, Ele sabe de todas as suas incapacidades. Ele sabe que há muito tempo você tem dificuldades, incapacidades, que você tenta e nunca consegue, que você tenta e nunca chega. Ele sabe. Mas por que Jesus faz essa pergunta para o coxo? Por que ele pergunta? Porque talvez a vontade do coxo não era em andar. Porque talvez o coxo se acostumou com a sua situação. Ele se acostumou a dar desculpas. Ele se acostumou a colocar um monte de dificuldades na frente. Talvez ele não queira ser curado. Talvez ele queira só um ouvido para ouvir as suas reclamações. Talvez ele está buscando alguém que tenha piedade dele, fique com dó dele e que faça alguma coisa extraordinária por ele. Talvez ele não queira a cura. Então é por isso que Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Eu não sei como que você entrou, mas Jesus te conhece. Talvez a grande questão não é você ser jogado dentro do tanque, mas é você jogar para fora de você aquilo que te impede
de ter êxito, aquilo que te impede de ser capaz, aquilo que te impede de você continuar, aquilo que te impede de você se levantar e caminhar. Talvez você tenha que colocar para fora sentimentos mal resolvidos, talvez você tenha que lançar para fora perdão que não aconteceu, talvez você tenha que jogar para fora a sua busca por aquilo que não vai trazer nenhuma solução, que não vai resolver nenhum problema. Talvez você tenha que lançar para fora as suas buscas desnecessárias e buscar em lugar errado, com perspectiva errada, e você só vai se frustrar, e você é mais um que continuará à beira do tanque de Betesda. Mesmo esse coxo tendo diante dele, sem ele conhecer, mas alguém que estava perguntando para ele, era a oportunidade para ele agora não ficar falando e questionando e reclamando como ele fez. Olhe comigo, volte para o texto. Respondeu-lhe o enfermo, versículo 7. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Aqui que ele apresenta agora é a sua autocomiseração. Ah, Senhor, agora olha para mim, Senhor, olha como eu sou um coitadinho. Olha, coitado de mim, Senhor, não tem ninguém para me ajudar. Porque quando eu tento, aí vem a autocomiseração. Eu não consigo, vem sempre alguém na minha frente. E ninguém me ajuda, ninguém olha para mim. Perceba que ele está postando uma figura de coitadinho aqui. Jesus não está perguntando as circunstâncias dele não ter entrado no tanque. Jesus só fez uma pergunta: você quer ser curado? Jesus não perguntou para ele: olha, de que maneira você quer que eu te ajude? Me conta aí os seus temores, me conta aí os seus problemas, me conta, vai, as suas dificuldades. Nesse exato momento Jesus não está perguntando isso, sabe por quê? Porque Jesus já viu ele, Jesus já sabe do problema dele, agora Jesus é direto: você quer ser curado? Meu irmão, a gente tem que parar de ser papagaio, de ficar repetindo a mesma coisa. Ele já sabe. O problema não está no Mestre Jesus, o problema está em mim, o problema está em nós. A autocomiseração: coitadinho de mim, tadinho de mim, ai eu não consigo porque eu sou tão fraco, ai eu não consigo porque ninguém olha para mim. Autocomiseração é pecado. Por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus nos garante que o Senhor é conosco, que Ele está ao nosso favor, que Ele cuida dos filhos seus. Nós falamos acerca de Jó, ele mostrando a sua confiança: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por certo Ele vai se levantar. Ele é meu juiz, Redentor no grego, Ele é meu juiz, Ele é meu justificador, meu vindicador, Ele vai julgar a minha causa, eu tenho certeza disso. Daí para frente você não vai ver Jó se lamentando. A gente tem que largar o espírito de papagaio e de autocomiseração. Quando você adentrar na presença de Deus, fale logo o que você quer. Diga logo qual é o problema. Não fica rodeando, porque agora esse coxo, ele começa a rodear nas palavras. Olha o que ele diz. Ele diz: respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, desconsiderando as pessoas que levaram até lá. Ele não faz menção de quem levou ele lá, mas ele se lamenta. No tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O Senhor está vendo a minha situação, Senhor? Olha como que é difícil para mim. A lamentações, que não são bíblicas, que não há base. E começa: está vendo, Senhor, como que eu sou um coitado? Está vendo como que é difícil para mim? Está vendo como que a situação está difícil? Jesus não perguntou nada disso para ele. Às vezes, irmãos, a gente tem que ser direto na oração, parar de rodeio. E às vezes a gente tem que largar, abandonar essa autocomiseração, esse espírito de coitadinho, que eu não posso, que eu não vou, que eu não consigo, que ninguém me ajuda. A gente tem que crescer
e atender e crer na palavra de Deus, que Ele é poderoso, que é um Deus que cura e sara. Ah, como está difícil para eu abandonar os meus sentimentos. Ah, como está difícil eu tratar isso dentro de mim. Meu irmão, lança isso fora. Jesus está perguntando hoje, você quer ser curado disso? Versículo 8, então lhe disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Perceba que Jesus não vai dar corda para ele, na sua autocomiseração. Vocês perceberam aqui? Jesus não vai ficar trocando ideia com ele, da autocomiseração dele. Não, Jesus dá uma palavra direta: levanta, toma a tua cama e vai, e anda. Isso que Jesus fez. Versículo 9, imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Outro problema, por conta do sábado, os judeus doidos com isso. É interessante que os judeus não interferem enquanto essa multidão enferma, coxa, está ali. Mas quando eles percebem que alguém vai fazer algum trabalho, vai fazer alguma força, pronto. Para os judeus isso é inadmissível. E esse encontro é justamente num sábado. É num sábado. Versículo 10, por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Outra coisa que nós precisamos aprender é que, por causa da nossa religião, a gente esquece de perceber as grandes obras que Deus faz por conta da religião. A gente perde oportunidade por causa da religião. A gente dá mais atenção na religião do que na própria misericórdia. O que acontece aqui? O que está acontecendo aqui é que os judeus, eles não percebem o que aconteceu com o coxo. Para eles isso pouco importa. Eles não percebem que este coxo já estava doente há 38 anos. Mas para isso, para a religião, isso não é importante. Porque é sábado. Os judeus pregam tanta coisa, mas eles estão cegos diante da graça de Deus. Eles não conseguem perceber a obra maravilhosa que acabou de acontecer. O primeiro problema é com o coxo. O segundo problema é com os judeus, por conta de ser sábado. Jesus entra e faz uma obra extraordinária na vida desse coxo. Jesus é especialista de tirar as nossas amuletas, os nossos leitos. Os leitos significa deitar e ficar ali tranquilo e relaxado e acomodado com a situação. Jesus é especialista de nos tirar desses leitos. Jesus é especialista de tirar as nossas amuletas de autocomiseração, de coitadinhos. Jesus vem para tirar isso. E ele fez com esse coxo. E ele imediatamente é curado. E imediatamente também os judeus estão vendo. E os judeus então não percebem o milagre que acontece. Mas eles estão preocupados porque é dia de sábado, então ninguém pode trabalhar. Ninguém pode carregar nada. E eles ficam furiosos. É daqui que vai começar a surgir a ira contra Jesus. A ira contra Jesus começa aqui. O ódio contra Jesus começa nessa cena. Olha o que Jesus... Ao que o homem então vai responder à indagação dos judeus no versículo 11. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. E eles continuam então, mas quem é ele? Quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus, como sempre, não está buscando popularidade. Jesus, como sempre, ele não está buscando os holofortes.
Jesus, como sempre, ele não está buscando a glória para si, mas está buscando a glória para o Pai, e ele se retira, e ele não diz nada. E os judeus estão furiosos com ele. Mas o versículo 13 diz: mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, versículo 14, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, depois dele ser curado, de ser interrogado, Jesus então mais tarde se encontra com ele no templo, e diz a ele: olha, que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Talvez você deva estar se perguntando: o que é essa coisa pior? Será que eu tenho que diminuir os meus pecados? Será que eu tenho que fazer isso? Não. Essa coisa pior aqui é coisa eterna, condenação. Suceder coisa pior do que o pecado dele, e se subentende que nesse texto, nesse contexto, a situação desse coxo era assim por causa do seu pecado. E aí Jesus vai dizer isso, e você entende isso porque Jesus vai dizer: olha, você já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, ou seja, para que você não vá para o inferno, porque isso é o pior. Esse é o pior estado do homem, essa é a pior condição do homem. Então há muitas pessoas que são curadas e acham que estão no ápice. Cura nunca levou ninguém para o céu. Há muitos movimentos que vem aqui que tem cura, vem aqui que você vai ser curado, tendo nisso a salvação. Perceba os 10 leprosos, os 10 foram curados, porém só um voltou para agradecer a Deus. Os 9 subentende que não se converteram e não voltaram para dar glória a Deus. Jesus então diz a ele: olha, vai e não peques mais, não cometa mais pecado, para que não te suceda coisa pior, para que você não seja condenado ao inferno. Quando Jesus nos trata, Ele nos trata para a sua glória. E Ele espera de nós que quando nós largamos o nosso leito, quando nós largamos as nossas amuletas, Ele espera de nós que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Ele espera de nós que nós reconhecemos. O versículo 15 então vai dizer que o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Ele logo que já vai anunciar agora, com o entendimento de que era Jesus, e agora ele vai dizer: olha, foi Jesus mesmo que me curou, foi Ele que me curou. Foi Ele que disse: toma o teu leito e anda, foi Jesus que me curou. Versículo 17. Versículo 16, e os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado, mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E aqui Jesus está mostrando que assim como o Pai é o Pai da misericórdia, Ele que é da mesma essência, não poderia se manifestar de forma diferente. Ele está dizendo: eu também ajo de misericórdia, porque há um pecador carente, desesperado, decepcionado, um pobre pecador que carece da misericórdia de Deus. Então Jesus externa a sua misericórdia para com este coxo, e ele está dizendo: o meu pai trabalha e eu também trabalho. Meu pai está trabalhando até agora e eu também trabalho. Versículo 18, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eles ficavam horrorizados com isso. A religião, por causa da religião, eles não permitiam que pessoas fossem atendidas, eles não permitiam que pessoas fossem ajudadas, por conta da religião. Está quebrando o mandamento. Deus nunca quebrou o seu mandamento, Deus sempre cumpriu o seu mandamento. E um dos seus mandamentos é amar o teu próximo como a ti mesmo.
Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E isso os judeus não cumpriam. E agora Jesus externa a sua misericórdia. Para nós entendermos esta cena de incapacidade, Jesus, ele atende a aflição desse coxo. Jesus é aquele que atende a aflição do seu filho. Jesus é aquele que vê a situação dos seus filhos. Jesus é aquele que sabe qual é a condição dos seus filhos. Jesus sabe quão carentes somos do seu perdão. Jesus sabe o quão carentes somos de nos livrarmos das circunstâncias da vida que tentam nos prender às desculpas ou aos leitos e às amuletas da vida. Jesus chega até a nós e ele é direto e pergunta: você quer ser curado? Quer se livrar disso? Você quer ficar livre disso? Em que mais nós estamos dando importância acerca dos cuidados de Deus na nossa vida? Quanta importância nós estamos dando e reconhecimento, ou quantas vezes nós percebemos que a nossa autocomiseração, que as nossas desculpas não têm nos levado a lugar nenhum. Você já parou para perguntar: mas eu sou da igreja, eu sou um filho de Deus, por que eu estou nessa vida há tanto tempo? Por que eu não consigo desvencilhar disso? Jesus está fazendo essa pergunta a nós. Você quer? Você quer? Qual é a resposta que eu dou para Jesus hoje? A resposta que o coxo dá para Jesus é quando ele ouve e levanta. Essa é a resposta. Ele está dizendo: quero. Ele levanta. O que ele vai fazer? Aquilo que carregava ele, seus problemas, a sua incapacidade, as suas aflições, as suas decepções. A decepção dele é que ele esperava de algo que não poderia dar aquilo que ele precisava. Agora não é o problema, a dificuldade, não é a dependência que vai carregá-lo, mas é ele que vai carregar aquilo que ele dependia. E vai lançar fora. Não vai guardar como um bichinho de estimação. Ele vai lançar fora. Por quê? Porque ele mostra para Jesus que quer. E a atitude dele mostrar, e isso é visível, é que ele se levanta, pega o seu leito, e sai andando. A pergunta a nós nesta noite é: até quando nós vamos ficar prostrados, deitados nesse leito de incapacidade? Até quando nós vamos para o espelho e vamos falar assim: coitadinho de mim, como eu sou pobrezinho, tadinho, como eu não consigo, não tem ninguém para me ajudar, tadinho. E teu Cristo, e Jesus, não é suficiente para você? Ele não é suficiente para nós? E Ele está diante de nós aqui perguntando, e eu não sei como você entrou, e eu já vou repetir: Ele sabe como você entrou, Ele te viu, Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que você está passando, e Ele sabe o que você precisa deixar. Você deve se recordar de Paulo e Silas, diante da porta chamada Formosa, lá em Atos dos Apóstolos, que o coxo é colocado ali para mendigar umas moedas, mas Paulo e Silas olham para ele e diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. É uma decisão que eu preciso tomar. Eu preciso tomar uma decisão. Essa pergunta de Jesus: irmão Cristo, mas Jesus, você já acabou de dizer que Jesus sabe de tudo isso, sabe de todas as coisas. Sabe, mas Ele está te perguntando hoje: você quer? Você quer abandonar? Você quer deixar isso? O que te aflige?
O que tem afligido você? O que tem impedido você de crescer? O que tem impedido você de perdoar? O que tem impedido você de avançar? O que tem impedido você de crescer espiritualmente, de firmar o teu passo? O que tem te impedido de ir para mais perto de Cristo, de ter uma experiência mais profunda? O que te impede de ter um desejo maior de estar na presença, na casa de Deus? O que te impede? Você quer ser curado disso? Jesus está aqui hoje, perguntando para mim e para você. Você quer abandonar o teu leito? E leito aqui nós podemos dizer várias coisas. Quer abandonar isso? Ou vai continuar vivendo com isso, com sofrimento? Ou vai continuar indo para o espelho dizendo, como eu sou coitado? Ai, como que ninguém olha para mim? Olha para Jesus, irmão. Olha para Cristo, olha para o pé da cruz, leia a palavra de Deus, examine as escrituras, e você vai ver que você não é um coitadinho, você é um vitorioso, que você é mais do que vencedor, porque Cristo Jesus venceu por ti e por mim, na cruz do Calvário. Você não é um pobre coitado, você é mais do que vencedor. Então levanta desse estado de coxo, toma a tua cama e vai embora, joga esse leito de desculpa, desse leito de autocomiseração, joga no lixo, levanta a tua cabeça, vai para o pé da cruz e creia que Jesus está dizendo para você hoje: levanta desse estado teu e anda, em nome de Jesus, irmão. Anda, não se importe o que as pessoas vão dizer, não se importe com o que as pessoas vão falar, levanta, obedeça à palavra de Deus e segue o teu caminho com Jesus. Quer ser curado? Curve a tua cabeça, nós vamos orar a Deus nesse momento. Vamos orar ao Senhor e pedir que o Senhor tire de nós os leitos da desculpa, os leitos da autocomiseração. Assim como Jesus está tratando esse coxo, na sua autocomiseração, Jesus nesta noite nos trata. Ele é direto a você. Pare de se ficar achando que você é um coitadinho, um pobre coitado, que não tem ninguém por você. Creia que Jesus é poderoso. Fale com aquele que tem poder de curar as tuas feridas. Fale com aquele que tem poder de sarar todas as tuas enfermidades, quer emocionais, sentimentais ou físicas. O Senhor Jesus, Ele é poderoso para nos curar. A questão é, você quer ser curado? Então diga isso a Deus em oração. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado, aqui nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, que ela é pura, profunda e verdadeira. Senhor, nós precisamos abandonar os leitos, Senhor, da vida. Nós precisamos abandonar as palavras, porque nós nos fechamos com as nossas próprias palavras, nós nos limitamos com as nossas próprias palavras, nós caímos no pecado da autocomiseração, da autopiedade. Pecamos porque diante de um Deus tão grande, que obras extraordinárias tem feito a favor dos filhos de Deus, às vezes, assim como coxo, nós nos limitamos, nós até nos decepcionamos, porque colocamos a nossa esperança em lugares, em tanques de Betesda, que não vai resolver o nosso problema, que não vai resolver a nossa situação. Quando eu olho para esse texto, Senhor, eu vejo quão grande amor o Senhor tem por nós. O Senhor nos ama tanto, o Senhor amou tanto este coxo, que parou e que deu a atenção que ele precisava. A atenção que ninguém estava lhe dando, o Senhor deu. Mas o Senhor é tão verdadeiro e tão direto, que o Senhor não alimentou a autocomiseração desse homem. Pelo contrário, diz: levanta a tua cabeça e anda. É disso que nós precisamos hoje, Senhor. Aqui está os teus filhos, Senhor, e que nesse momento, quando eu falo,
eles venham se levantar também, que eles venham deixar o leito da autocomiseração, da autopiedade, ó Deus, levantar a cabeça, pegar o leito e lançá-lo fora, e depender exclusivamente de Ti, Senhor. Nos livra, ó Pai querido, nos livra, ó Pai, de toda desculpa para nós não avançarmos. Oh Senhor, precisamos ser libertos de tanta coisa, Senhor, que nos cega, que nos impossibilita, que nos frustra, que nos deixa paralisados, Senhor. Mas nesta noite nós queremos ser curados. Cura o nosso coração, cura a nossa alma, cura, ó Pai querido, da nossa autocomiseração, nos cura da nossa autopiedade, Senhor. Nos cura, Pai, e nos faça enxergar quantas coisas o Senhor tem feito por nós, Senhor. Nos faça ver, não como os judeus que estavam preocupados, Senhor, com o dia de sábado, com leis, e que não entenderam que o Senhor é misericórdia, que o Senhor agiu de compaixão. Ó Senhor, nós queremos receber nesta noite, ó Pai, a Tua misericórdia, a Tua compaixão sobre nós. Nos cura nesta noite, cura as nossas feridas, cura as nossas circunstâncias, cura os nossos impedimentos, cura as nossas barreiras, cura as nossas doenças existenciais, Senhor, doenças internas, ó Pai, que nos impede de crescer, que nos impede de progredir, que nos impede de ser mais santo, que nos impede de ser mais puro, que nos impede, Senhor, de enxergar as Tuas grandes obras a favor de nós. Ó Pai, tira de nós todas as desculpas, ó Pai, porque a Tua obra é verdadeira, o Teu amor é verdadeiro, o Teu sacrifício é verdadeiro, e todos aqueles que querem experimentar da Tua obra maravilhosa na cruz, devem abandonar os teus leitos, ouvir a voz do Senhor, caminhar e andar adiante do Senhor, junto com o Senhor. Ó Senhor, nos ajuda nesta noite. Esse é o nosso pedido, Pai, e agradecimento por falar conosco. Agradecimento pelo Teu amor, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor nos conhece. O Senhor sabe. E o Senhor fala conosco. Nós Te louvamos, ó Pai, Te agradecemos. No nome de Jesus, para todos sempre. Amém.